Vocês estão bem, gente? Tá ficando mais fácil de acordar ou mais difícil? Bom dia, lá. Bom dia, Rafa. Bom dia, Fran. Bom dia, Danusa. Vocês estão bem, galera? Como estão por aí? Me contem. Tudo certo? Mais fácil, né, Rafa? Meu corpo já tá acordando sozinho. Aí, como ele tá acordando sozinho, eu falo, rodei. Aí eu nunca rodei, tô vendo mais cedo. Vocês estão bem, gente? Gente, hoje nós vamos começar. A Joyce, que é dessa Bíblia, ela tem um devocional, que é esse aqui. Confiando em Deus dia a dia. Este aqui. E hoje é pra gente começar com ele. Então, faremos isso. Eu amo essa música aqui, gente. Tua presença. Feche seus olhos um pouquinho e ouça. Vou começar. Está tão fácil, tô tentando acender um fogão de lenha. Tava pronta pra ir pra academia e esqueci de levar umas coisas. Bom dia, Lara. É assim, tá? Assim que funciona. Gente, hoje, esse devocional dela, ele vem com um texto pra cada dia. Eu vou ler o de hoje, tá? Antes da gente abrir a nossa biblinha rosa. 20 de abril. Você pode lidar com a crítica. É o próprio Senhor quem me examina e julga. 1 Coríntios 4:4. Não importa o que você faça na vida. Ocasionalmente, você será criticada por alguém. Portanto, precisa aprender a lidar com isso e não deixar que essa atitude o incomode. Para a maioria de nós, é muito difícil lidar com a crítica e a autoimagem de uma pessoa pode ser prejudicada por uma observação crítica. Mas é possível aprender a não se deixar afetar por ela. De maneira igual a muitas outras pessoas incríveis, o apóstolo Paulo foi alvo de críticas com relação a muitas coisas. Ele teve a mesma experiência que nós, que é o fato de que as pessoas são instáveis. Elas o amam quando você está fazendo tudo o que elas querem que você faça, e são rápidas em criticar quando uma pequena coisa sai errado. Paulo disse que não estava nem um pouco preocupado com o julgamento dos outros. Ele disse que nem sequer julgava a si mesmo. O apóstolo sabia que estava nas mãos de Deus e que, no fim, ele compareceria diante de Deus e prestaria contas de si mesmo e de sua vida. Ele não compareceria diante de homem algum para ser julgado. Às vezes, as pessoas mais criticadas são aquelas que tentam fazer algo construtivo com as suas vidas. Fico impressionada ao ver como as pessoas que não fazem nada querem criticar aqueles que tentam fazer alguma coisa. Talvez eu nem sempre faça tudo certo, mas pelo menos eu estou tentando fazer alguma coisa para tornar o mundo um lugar melhor e para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Creio que isso é muito agradável a Deus. Depois de muitos anos sofrendo com críticas das pessoas e tentando obter a aprovação delas, finalmente decidi que se Deus está feliz comigo, isso basta. Toda vez que alguém criticar você, tente fazer uma afirmação positiva de si mesmo para você mesmo.
Não fique sentada assimilando tudo que alguém quer descarregar sobre você. Estabeleça a sua independência. Seja confiante no amor e na aprovação de Deus. E não se deixe derrotar pela crítica. Confie nele. O primeiro passo é não reagir aos seus críticos. Mas a coisa não para por aí. Jesus abençoava aqueles que o perseguiam por causa da sua profunda confiança no plano do Pai. Como você pode abençoar as pessoas que o criticam hoje? Minha turma. Vai ter crítica, sim, né? Quando eu comecei, eu morria de medo de crítica. Nossa Senhora, se alguém falava alguma coisa, eu já repensava toda a minha vida. Porque, gente, se é uma coisa que eu sempre fiz na vida, é tentar. É tentar. Na área profissional, na área pessoal, na minha vida, eu sempre tentei. Eu tive empresa de tudo que você já possa imaginar, eu já tentei. E eu falava, eu tô tentando. Se eu não tentar, como é que eu vou descobrir minhas coisas? Só que, imagina os julgamentos. Sempre veio, né? E normalmente, os julgamentos, eles vêm, as críticas, eles vêm de pessoas perto, né? Da gente. Então, o quanto a gente tem que estar firmado diante de Deus mesmo. Teve acho que uns 2 sábados atrás, eu fui num encontro de mulheres, num treinamento, e alguém perguntou pra ela, sabe? Pra Isa. Falou, você não tem... As pessoas não te criticam? Ela falou, minha filha, me criticam, claro que me criticam. Ela, mas no fim, eu sei que vai ser eu e Deus. Então, assim, eu não pago o preço de deixar de fazer o que foi me mandado e prestar contas depois. Ela falou, então, é isso, gente, né? Então, eu sei que às vezes, muitas de vocês, quando vocês começam a fazer, né, principalmente os movimentos sistêmicos, vocês são criticadas. As pessoas falam, mas o que é isso agora que ela tá fazendo? Mas que é isso? Por quê? Porque vocês começam a se movimentar, né? E quando a gente começa a se movimentar, a gente incomoda quem nunca deu nenhum passo. Então, normalmente, eu falo, as pessoas que criticam são as pessoas que elas não dão nenhum passo. Por medo, por lealdade, por tudo, né? Por estar num lugar que... Quer ver? Eu vou pegar uma folha para mostrar para vocês o que acontece. A vida, gente, a vida ela é assim, ó. Tá dando pra ver? Isso aqui é a vida, vocês estão aqui, ó. Aí, a maioria das pessoas, elas acreditam que a vida tinha que ser uma linha reta. Entendeu? Elas acreditam nisso. Então, quando um desafio se apresenta, o que é o desafio? Elas acham que é uma linha reta e aí aparece um desafio, uma resistência aqui. Aí, bate a cabeça e fala, não tá indo mais reto. Não tá indo mais reto. Aí você começa a entender esse desafio aqui. Aí você começa a entender o que Deus quer trabalhar no seu coração. Entender o que você precisa trabalhar em você para você subir para cá. Só que quando a gente sobe para cá, a gente tem a mesma tendência de voltar a acreditar que a vida é uma linha reta. E a gente começa a bater na parede, bater na parede, bater na parede, bater na parede. Aqui, gente, o que acontece? Eu brinco aqui que separa os meninos dos homens, né? Não tem essa frase? Mas aqui o que acontece? Existem pessoas que nunca vão subir para um próximo passo. Existem pessoas que vão morrer batendo a cabeça aqui. E aqui elas falam assim, a vida é injusta. Ah lá, a fulaninha subiu, a vida é injusta comigo. Pô, só a fulaninha que consegue subir para o próximo passo. Eu tô aqui, Deus esqueceu de mim, só que a pessoa tá aqui, ó. Ela não quer aprender, ela não quer entender o que é essa parede, o que essa parede está tentando ensinar para ela, o que Deus está querendo trabalhar no coração dela com isso daqui. E ela fica lá. Sou esquecida. Coitada de mim. Judiação de mim.
Ó céus, ó terra, ó Pai. Só que a vida sempre tem um próximo nível. As pessoas que vão te criticar, elas estão ocupadas, batendo a cabeça na parede. E toda vez que você faz isso aqui, ó, entendi o que é essa parede, eu vou subir mais um degrau, elas ficam possessas. Porque elas falam, pô, como é injusto. Só que não, você tá gastando aqui seu tempo. Gente, vocês sabem quantas pessoas tem no meu Instagram hoje? 12 mil pessoas. Todos os dias, no mínimo, umas 500, 600 pessoas olham meus stories. Nós estamos em 11 aqui. Significa dizer que é muito, mas muito mais fácil a gente não parar pra entender o que é isso aqui. A gente não entender, não parar pra ouvir Deus. É mais fácil a gente ficar batendo a cabeça aqui, ó. Sabe o que vai acontecer? Vocês estão aqui no processo, no jejum. Vocês estão tirando tempo para olhar para a vida de vocês, para ouvir o Espírito Santo. E o caminho com o Espírito Santo, ele não é um caminho de escassez, ele é um caminho de abundância. E não tô dizendo só de dinheiro, né, gente? Não é sobre o dinheiro, porque dinheiro não é sobre isso, mas sobre abundância de vida, sobre prosperidade. E aí lá na frente, as pessoas que ficaram aqui, ó, a vida inteira, e você vai estar aqui, elas vão te julgar. Elas ainda vão seguir te criticando. Ainda vão seguir te criticando. Qual é o jeito de criticar você? Aquela ali é metida. Aquela ali, depois que subiu na vida, esqueceu todo mundo. Não é que esqueceu todo mundo, mas se recusou a ficar aqui com todo mundo. Isso não significa que a gente não ame as pessoas de perto de nós que estão aqui, mas mesmo que vocês fiquem aqui, eu vou seguir. Porque vocês acham que Deus fez você única e exclusivamente. Só você é você. Só você é você. Vocês acham que ele fez você exclusivamente para ficar parada aqui no primeiro degrau? Não. Então assim, ó, vai ter crítica, gente, sempre vai ter mais um passo de vida aqui, ó. Sempre vai ter algo a mais que Deus quer dar para você, algo a mais que Deus quer te ensinar, um passo maior de vida, de alegria, de prosperidade, de sonhos realizados, de uma vida vivida. Só que a gente precisa reconhecer que algumas pessoas vão ficar batendo a cabeça na parede o resto da vida. Normalmente essas pessoas, às vezes, são nossos pais, às vezes são nossos irmãos. Entende? E aí, se você tá sentindo hoje que sua vida tá batendo a cabeça, cara, tá bom. O que Deus quer me mostrar com esse desafio que tá se apresentando? Deus me fala, o que eu preciso aprender aqui? Será que eu preciso aprender a soltar o controle? Será que eu preciso aprender a dar um passo confiando no Senhor? Será que eu preciso aprender a olhar para minha casa? É isso aqui. Algumas pessoas vão ficar batendo a cabeça aqui o resto da vida na parede. Vão falar que você esqueceu delas quando você ficou rico. Vão falar que você esqueceu delas quando você tá num relacionamento saudável. Elas vão falar que elas são injustiçadas pelo mundo, que Deus abandonou elas. Deus não abandona ninguém, gente. Só que ele não fala que vocês não vão ter desafios na vida. Vão ter. Na vida terão aflições, não terão? Então, terão, já avisou. Então, você, boneca, não se assuste quando terá aflição, porque ele avisou que vocês terão aflições. Aflições, gente, são as resistências da vida para você crescer. Se não existisse resistência, existisse só uma linha reta, o que vocês iam evoluir aqui? Não iam evoluir nada. Só que se vocês pararem toda vez que alguém criticar vocês, o que vocês vão deixar no mundo? Vocês vão só passar? Existem algumas pessoas que só passam no mundo. Já viram? Gente que só passa no mundo? O primeiro desafio que ela encontrou, ela fala, não é pra mim.
Deus me esqueceu, Deus não me ama. Vai ficar aqui, ó. A maioria das pessoas vai viver e morrer aqui, batendo a cabeça nessa primeira resistência que aparecer aqui na vida. Vão morrer vítimas de si mesmas. Aí vocês entendem que elas não foram esquecidas por Deus, mas elas morreram por serem vítimas delas mesmas, das histórias que essas pessoas se contam. Gente, eu atendo pessoas todos os dias. Existem muitas histórias difíceis. Muitas histórias difíceis. E às vezes, quando eu falo de prosperidade, quando eu falo de abundância, de vida, algumas pessoas falam assim: ah, mas pra você é fácil. Gente, eu já atendi pessoas que saíram do mais puro, absoluto, nada, sem nenhuma estrutura emocional, sem nenhuma estrutura financeira, no meio de favela, e se permitiram a crescer. Então, assim, não é o lugar que você nasceu que vai determinar o resto da sua vida. Não foram as pessoas que cuidaram de você quando você era criança ou não cuidaram de você que vai determinar o resto da sua vida. Mas é você na presença de Deus e olhando para isso aqui, olhando para a vida como ela é. Uma crescente de resistências. Quando vem uma resistência, quando você fala dessa resistência, o que é? É aquela hora que a gente precisa sair da casa dos nossos pais. É aquela hora que a gente precisa se despedir de relações antigas pra gente seguir a nossa vida. É aquela hora que parece que Deus abandonou a gente porque a gente não tem um relacionamento aqui, ó. E a gente entrega o controle e fala: beleza, Deus, tá tudo certo. Mesmo que você nunca me deu uma relação, eu ainda pago e subo pro próximo passo. É isso aqui. Entendeu? Deixa eu ver aqui. E geralmente são as pessoas que se beneficiam da nossa fala de posicionamento. Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Hoje, graças a Deus, estou tendo o respeito das pessoas. Ontem fui fazer a recepção do Thiago, meu ex-marido, porque ele participou do Legendários e fiz por mim. Mas não falaram nada de mim em outra igreja. Que bom. Vamos orar, gente? Para eu abrir aqui a nossa biblinha e entender qual é a palavra de hoje, porque a primeira já foi lapadinha aí para todos. Pai, a gente entrega o dia de hoje, que o Senhor se faça presente aqui, que da minha boca só saiam palavras suas, que o Senhor age através de mim, que quando elas me olhem, elas entendam que não é a Renata aqui, mas que é a presença de Deus, que é uma direção para a vida delas. Que o Senhor traga clareza, direcionamento, Pai, para que elas possam viver a autenticidade delas aqui, para que elas percebam que cada detalhe delas não foi feito em vão, que cada parte da história que elas passaram não foi em vão, Pai. Que o Senhor traga clareza, que o Senhor traga luz. Que o Senhor traga orientação, Pai. Muitas aqui, às vezes, se sentem esquecidas também. Que no dia de hoje o Senhor as lembre do quão valiosas elas são. De que elas não são um erro, de que elas não foram um deslize da vida. Muitos aqui não tiveram as suas gestações planejadas, Pai, a sua vida planejada por pessoas, e ouviram a vida inteira que foram um escorregão da vida, que foi uma surpresa da vida. Às vezes ouviram que não foi uma surpresa nem tão boa, Pai. Mas que hoje o Senhor as lembre que talvez elas não estavam nos planos de algumas pessoas, mas elas estavam absolutamente no seu plano.
e que isso não é nada em vão. Amém. O bom plano de Deus. Jeremias 29. De acordo... Meu Deus, gente. De acordo com Jeremias 29:11, Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano que deve nos dar grande esperança para o nosso futuro. Ele é o nosso destino. Mas esse plano é uma possibilidade e não uma certeza. Gente, eu nunca vou me acostumar com isso aqui não, gente. Se alguém profetiza coisas maravilhosas para nós no nome do Senhor, o que eles nos dizem podem expressar o coração, a vontade e o desejo de Deus para nós. Mas isso não significa que irá acontecer exatamente como foi profetizado. Não acontecerá e não pode acontecer se decidirmos nos recusar a cooperar com Deus, ou se nos desviarmos da sua vontade. Bom dia, Li. Deus realmente tem um plano para as nossas vidas, mas temos de participar desse plano para que ele se realize. Deus não faz nada em nossas vidas sem nossa cooperação. Precisamos cooperar com Deus a cada dia de nossas vidas para que o nosso potencial seja desenvolvido. Devemos aprender alguma coisa todos os dias. Devemos crescer todos os dias. Devemos descobrir alguma coisa todos os dias. Todos os dias devemos ir um pouco mais além do que fomos no dia anterior. Gente, né, pá? Juro. Devemos ser eternos aprendizes. Precisamos entender que nenhum outro ser humano da face da Terra pode desenvolver o nosso potencial para nós. Cada um de nós precisa descobrir os seus próprios dons e talentos dados por Deus, o que realmente somos capazes de fazer, e depois nos empenharmos na tarefa de desenvolver esses dons, talentos e habilidades ao máximo. Deus tem um plano para cada um de nós. É um bom plano, um plano incomum, um grande plano. Não é um plano medíocre ou regular. Eu a encorajo a buscar esse plano e a cooperar com Deus para que ele se cumpra maravilhosamente em sua vida. Vou falar pra isso aqui, ó. Vocês estão chocadas? Porque eu tô chocada. Eu tô chocada. Gente do céu, gente, eu estou com uma água tônica porque eu acordei passando tão mal, tão mal. Na hora que acabar a live vai passar, com certeza. Vocês estão chocadas? Vocês estão chocadas? Estão chocadas? Porque eu tô chocada. Absolutamente chocada. Quando eu falo disso aqui, ó, é essa palavra, gente. É essa palavra. Não que é uma vida medíocre. Isso aqui é a vida. Cada coisinha aqui é uma resistência. E aí ele fala o quê? A cada dia a gente tem que aprender mais. O que é aprender mais? O que essa resistência tá tentando me mostrar? Que raio isso aqui tá tentando me dizer? Porque eu não aceito uma vida medíocre. Eu sou um ser humano único na vida, gente. É incongruente vocês aceitarem uma vida medíocre. Uma vida 6. Sabe uma vida 6? Minha relação tá... Minha vida tá... Minha profissão tá... A vida 6. 6,5. É isso aqui, ó. Crescer. O bom, excelente plano de Deus tá aqui, ó, pra vocês. Só que pra isso, vocês têm que fazer um pouco mais todos os dias, aprender um pouco mais todos os dias, subir um pouco mais todos os dias. Eu não falou dia sim, dia não, falou todos os dias. O que ele tá falando? Não fica aqui abençoada, aqui você vai passar, ó, ficar batendo cabeça a vida inteira, judiação de mim, coitadinha de mim, vítima.
Gente, essas horas não dá mais pra ser vítima. Não dá. Vocês perderam a licença poética do vitimismo já. Faz tempo. Vocês estão aqui no meu Instagram, vocês já perderam. Já perderam licença poética de ser vítima de qualquer coisa. Vítima de relação antiga, vítima da traição, vítima do divórcio, vítima dos filhos que casaram e abandonaram você em casa, vítima do ex-marido, vítima do que fiz tudo pra todo mundo e me abandonaram. Para de contar essa historinha pra você mesma, que já tá chata. Ficar contando essa historinha pra você mesma é enfiar a sua vida num lugar, minha filha, que você não vai gostar. Então assim, para. Pare de dizer que você não se move por conta de fulano, de ciclano, da minha mãe, do não sei o quê, porque eu tenho que cuidar. Vocês adoram usar gente doente pra não se mover. Ah, eu não posso me mover. Minha mãe tá doente, eu tenho que cuidar dela. Às vezes eu falo assim, mas se seu pai tá vivo? Tá vivo, tá com ela. Para de jogar nas pessoas. Ah, eu não consigo me cuidar porque eu tenho filhos. Para, é uma historinha que você se conta. Lara está aqui, ó, com gêmeas, pra entender que quando ela saiu do vitimismo, agora ela faz academia, o marido resolve a vida dela com as crianças. Para! Essa história que você fica se contando, se lamentando e martelando na tua cabeça, é uma história que já passou. Tá na hora de você aprender com ela. Quem eu me tornei, o quanto eu cresci, o que eu aprendi nessa relação, o que eu aprendi com essas pessoas. Será que Deus te chamou para ficar cuidando da vida dos outros ou para cuidar da tua? Você acha que Ele te deu uma vida única, exclusiva, onde só você é você, para você ficar cuidando da vida dos outros? Para você ficar botando a sua falta de responsabilidade, autenticidade e atitude nas costas da sua mãe, do seu pai, do seu filho, do seu marido, porque meu marido não gosta, Rê, que eu faça isso. A essa altura, minha filha, vai botar nas costas desse homem sua falta de atitude na vida? Nem cabe nas costas dele. Ah, porque meu filho precisa de mim. Para! Se seu filho não é um bebezinho que precisa de você no momento, eu acredito que você consegue se adaptar a dar mais um passo de vida. E para as mães que estão aqui, sabe qual é a maior dor de um filho quando eles chegam para mim? É ver que a mãe nunca saiu daqui. Essa é a dor de um filho. Aí você fala que você não sobe por culpa do seu filho. Só que a maior dor do filho é te ver aqui. Um filho não quer uma mãe aqui, ó, batendo cabeça, sendo a vítima. É um peso demais para um filho ter uma mãe vitimista aqui, que fica aqui se lamentando. Então para de falar pros filhos que a culpa da tua vida tá uma merda, é do pai dele que largou você, por exemplo. Para! Chega, gente. Chega de botar nas costas dos outros. Quando você fazia uma prova e você ia mal porque você não estudou, a culpa era de quem? Sua. Se você tá infeliz com a tua vida hoje, a culpa também é sua. Igual das provas que você fazia lá na 5ª série, é sua. Então assuma a sua provinha que você foi mal e revisa ela. Onde foi que eu errei aqui? O que eu tô fazendo? Onde eu tô batendo minha cabeça aqui? Que já era pra eu ter saído faz tempo? E tem mesmo. Falei para minha mãe se fazer de vítima e agir da vida dela porque ela é adulta. É isso, gente. É pesado demais. É pesado demais, gente. É pesado demais. Vou ler de novo para que você entenda, abençoada. O bom plano de Deus. De acordo com Jeremias, Deus tem um plano para cada um de nós. Um plano que deve nos dar grande esperança para o nosso futuro. Ele é o nosso destino. Mas esse plano é uma possibilidade, não uma certeza. Uma possibilidade.
Todas vocês nasceram com esse grande plano aqui. Só que vocês nasceram aqui. Todas vocês. Mas acho que Deus não tem um plano para mim. Abençoada. Ele fez sua vida, não vai ter um bom plano. Ele está confirmando aqui, ó. Deus tem um bom plano. De acordo com o que ele disse, ele tem um bom plano para cada uma de nós. Só que esse plano é uma possibilidade, ele não é uma certeza. Por quê, Rê? Porque você tá no plano, abençoada. E a gente é ótima em estragar o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente é ótima nisso. Então é por isso que ele é uma possibilidade, ele não é uma certeza. Porque às vezes ele tem que trabalhar nosso coração pra gente parar de estragar os planos que ele tem pra nós. Ó que incongruência. Se alguém profetiza coisas maravilhosas para nós no nome do Senhor, o que eles nos dizem podem expressar o coração, a vontade e o desejo de Deus para nós. Mas isso não significa que irá acontecer exatamente como foi profetizado. Não acontecerá e não pode acontecer se decidirmos nos recusar a cooperar com Deus, ou se nos desviarmos da sua vontade. Gente, adianta alguém ir lá e profetizar na vida de uma abençoada que ela vai engravidar se ela não fizer ali o que ela tem que fazer para engravidar? Não adianta. Adianta alguém profetizar sobre a sua vida? É um livre-arbítrio, exatamente, tá? Adianta alguém profetizar na sua vida que você tem uma missão linda aqui, que você vai ajudar mulheres, e a hora que vem pra você fazer, você cala a sua boca, você fecha a sua boca e não abre a sua boca? Existe. A profecia nada mais é do que o plano bom que Deus tem pra cada uma. E às vezes ele usa pessoas para nos trazer esse plano. Isso é a profecia. Quando alguém traz uma profecia sobre a tua vida. Então Deus realmente tem um plano para as nossas vidas. Mas temos de participar desse plano para que ele se realize. Deus não faz nada nas nossas vidas sem a nossa cooperação. Precisamos cooperar com Deus a cada dia de nossas vidas para que o nosso potencial seja desenvolvido. Devemos aprender alguma coisa todos os dias. Devemos crescer todos os dias. Devemos descobrir alguma coisa todos os dias. Todos os dias devemos ir um pouco mais além do que fomos no anterior. Devemos ser eternos aprendizes. Vocês sabem o que eu mais ouço? São mulheres que falam assim, ó. Ai, Deus me deu uma empresa, Deus me deu não sei o quê, mas eu não consigo falar nos stories, Rê, não consigo. Com essa carinha elas falam pra mim. Com essa audácia, elas falam pra mim. Eu não consigo falar nos stories. Ai, não sou igual você assim, desenvolta. Não sou, Rê. Óbvio que você não é, ninguém nasce desenvolta gravando os stories aqui no Instagram. Ninguém nasce desenvolta, amada. Tem uma coisa pra te dizer. Igual bicicleta, ninguém nasce sabendo andar de bicicleta. Aqui, como que uma criança anda de bicicleta? Primeiro ela vai na bicicleta pequenininha, com as duas rodinhas atrás, daí a mãe segurando, o pai segurando, não sei o quê. Aí ela vai um pouquinho. Aí depois ela já vai sem os pais segurando. Aí depois ela já tira uma rodinha. Aí depois ela já tira outra rodinha. Aí depois ela muda de bicicleta. Aí depois ela tá voando a bicicleta dela. Gravar stories, por exemplo, é a mesma coisa. Tudo que você for fazer na sua vida, que você tenha que aprender, é a mesma coisa. O problema é que vocês não querem sentar a bunda na bicicleta. Aí vai ficar difícil aprender a andar de bicicleta mesmo. Que aí volta naquele devocional que a gente leu, que é: por que você não abre aqui? Mesmo sabendo que Deus tem um plano pra você, que você é única, que você é autêntica, que Deus te deu um projeto pra você abrir sua boca pra falar, você não fala por quê? Por medo de crítica. De gente que tá aqui, batendo cabeça. Olha que idiota que a gente é. Não tem outra palavra pra dizer, gente, é idiota. Porque a gente tá ouvindo mais abençoada das pessoas que não se mexem pra crescer do que Deus, que fez você uma única criatura com coisas que só você tem. Estão entendendo que não faz sentido? Estão entendendo, gente? Então, assim, ó, é ser eternos aprendizes.
Minha filha, a maioria que tá aqui, maioria 30 mais, 25 mais. A essa altura da vida, outra coisa que você perdeu a licença poética é falar que você não sabe alguma coisa. Deus me deu um negócio, mas eu não consigo fazer. Não sei lidar no Canva. Não sei lidar no não sei o quê. Porque, gente, o projeto que Deus vai dar pra vocês vai demandar vocês aqui na Terra. Aqui na Terra, às vezes, pra vocês trazerem um projeto pra fora, vocês vão ter que colocar ele pra fora, no Instagram, no mundo. Vocês vão precisar de ferramentas como gravar stories, Canva. Encher a sua boca pra falar que você não sabe? Numa altura da vida que tem YouTube para você pesquisar, ChatGPT para você pesquisar, pessoas à sua volta para você pedir ajuda. Nada mais é do que desculpa e preguiça. E minha filha, preguiça não combina com o Espírito Santo. É o que a gente falou ontem aqui na live. Preguiça não combina. Mas eu não sei colocar o projeto, o produto no mundo. Aprenda, abençoada. Se interesse. Agora eu pergunto pra você, quantas vezes você jogou no YouTube? Como faz isso aqui? Quantas vezes você pediu pro ChatGPT? Me ensine, como se eu fosse uma criança de 10 anos. Como é que eu faço isso aqui? A gente sabe que você não... a gente sabe. Então precisamos entender que nenhum outro ser humano na face da Terra pode desenvolver o nosso potencial por nós. Olha só. Cada um de nós precisa descobrir os seus próprios dons e talentos dados por Deus. O que realmente somos capazes de fazer. E depois nos empenharmos na tarefa de desenvolver esses dons, talentos e habilidades ao máximo. Aonde Deus te colocou? Deus me colocou para ensinar crianças. Deus me colocou para servir mulheres. Deus me colocou numa empresa normal. Eu não sei, não consigo fazer lá. Você está fazendo o melhor que você pode fazer todos os dias? Se você trabalha numa empresa, você está fazendo o seu melhor todos os dias? Porque se você trabalha numa empresa e tá indo trabalhar com cara de bosta porque tá tendo que bater cartão, deve ser um saco ser sua colega de trabalho. Se Deus te colocou nessa empresa, viva o processo, o momento, o seu aprendizado aí com alegria. Talvez a única coisa que tá faltando para ele te mover de lugar é a sua alegria, a sua gratidão com esse que ele te colocou, que já te pagou várias contas, que já te serviu bastante, que já te ensinou muita coisa. Porque, gente... Nossa, deixa eu desenhar de novo aqui, ó. Onde Deus tá aqui. A abençoada que tá aqui e não quer se mexer, como que ela vai trabalhar? Com cara de coitadinha, com cara de... Sabe aquela que te chega assim, ó? Ai, segunda, né? Tamo aqui de novo. Ai, que saco, mas fazer o quê, né? Falta 5 dias pra sábado. Tem um ranço de conviver com gente assim. Tem um ranço. Pessoas assim não ficam na minha vida. Não ficam. Ai, credo, cada um tá vivendo o processo. Cada um tá vivendo o seu processo, você escolhe a sua ambiência. Eu não escolho esse tipo de gente na minha ambiência. Eu não escolho pessoas assim na minha ambiência, por quê? Porque eu tô ocupada demais vivendo o que Deus quer que eu viva aqui. Essa pessoa só vai querer que eu fique aqui com ela, só me arrasta pra baixo. Ambiência, isso chama ambiência. O que vocês estão vivendo aqui? Ambiência. Um ambiente de crescimento, um ambiente que tá fazendo você tomar uma corda da vida. Então pessoas assim não ficam na minha vida. E não deveriam ficar na sua. E aí repensa se você não é essa pessoa aqui, ó. Que hora que uma amiga chega falando de um projeto, você fala assim, ai, amiga, você tem certeza? Ai, não sei não, amiga.
Que a hora que uma amiga vira e fala assim, vou viajar com a minha família. Nossa, amiga, tá podendo. Só o tipo de gente que fica aqui, ó. Aqui. Revisitem as amizades de vocês. Revisitem as relações de vocês. Ai, mas ela é minha amiga desde lá da infância. Gente, eu tinha uma amiga desde a infância que ela só queria que eu ficasse aqui, ó. Um beijo. Deus abençoe a sua vida, mas perto da minha você não vai ficar. Não é porque eu não te amo, mas é porque... Sabe o que acontece aqui, gente? Sabe quando a pessoa tá afogando e ela quer ajuda e ao invés da pessoa subir com você, ela te afunda? É isso aqui. Então, amada, abençoada, entenda os lugares que você está habitando hoje. Se você está vivendo alguma coisa na sua vida hoje, que você sabe que já era para você ter dado um passo, que já era para você ter mudado, que já era para você ter crescido, que tá te fazendo, tá te gerando isso aqui para você crescer e você ainda não cresceu, aproveita o dia de hoje e entenda o que eu preciso aprender aqui. O que tá faltando para eu dar um passo para cá? O que eu não tô querendo perder? Quem eu não tô querendo decepcionar? O que eu não tô querendo deixar? O quê? E sabe o que acontece, gente? Às vezes, para você sair daqui e vir para cá, você vai precisar acessar a sua autenticidade. Autenticidade, gente, é o que de hoje há de mais precioso na vida, porque as pessoas estão ficando todas iguais. Então, quem está se destacando hoje na vida? Quem paga o preço de ser ele mesmo. De bancar. De dizer, essa sou eu. Gostou, gostou. Não gostou, gostasse. Essa sou eu. Essa sou eu. E às vezes a única coisa que tá faltando para você passar para um próximo nível é assumir a sua identidade, a sua autenticidade. O seu jeito de falar. A sua história. A sua história é a sua maior ferramenta de vida. É a coisa mais preciosa que Deus te deu. Deus não errou na sua história. Entenda isso. Só que Ele precisa que você entenda que Ele não errou na sua história. Para você sair do vitimismo, para Ele poder fazer alguma coisa na tua vida. E a linha de raciocínio da live de ontem. Como vou conseguir abrir meu espaço de aula de reforço, sendo que onde estou hoje está sempre bagunçado de qualquer jeito? Estou chocada, é? Choque mesmo, Rafa. É ótimo ficar chocada, gente. É ótimo, porque é o acordo de Deus na nossa vida. É o acordo de Deus na nossa vida. Deixa eu tirar o print antes que eu... Nossa vida. Sabe? Deus precisa te mover, minha filha. Ele não te fez pra ficar parada. Ele precisa te mover. Ele quer te mover. O desejo dele, ele está ansioso pra te mudar de fase. Ansioso pra te mudar de fase. Sabe Páscoa, gente? Páscoa, que a gente deixa os ovos todos escondidos. E que aí a gente vai dormir ansioso pra que aquela criança descubra onde tá os ovos de Páscoa e se alegre com aquilo. É assim que Deus fica com a gente todo dia. Então, Deus quer que você ache seus ovos de Páscoa. Deus quer, só que a gente primeiro precisa o quê com uma criança? Esperar ela acordar, ela se levantar para ela ir buscar os ovos dela. E talvez o que Deus está esperando de você, ansiosamente, é que você se levante. Se levante com a situação da sua vida do jeito que está hoje. Cara, Deus me deu uma promessa de uma sala de aula. O que eu tenho hoje? Eu tenho um quartinho e tenho uma mesa. Ótimo, você vai fazer desse lugar um lugar mais abençoado, o mais bonito, o mais divertido. É ali que você vai atender as crianças com mais alegria, com o que você tem hoje, porque Ele não ia te dar algo que Ele não vê lá na frente, futuro, grandiosidade, mas tudo que é grande começa pequeno.
E começar pequeno não significa começar de qualquer jeito, né? Começar pequeno é começar com o que eu tenho, agradecendo o que eu tenho, deixando aquilo que eu tenho de mais bonito, cuidando daqui. E para terminar, Deus tem um plano para cada um de nós. É um bom plano. Um plano em comum. Um grande plano. Não é um plano medíocre ou regular. Não é um plano medíocre ou regular, gente. Não é. Vocês juram que vocês entenderam essa parte? De não é um plano medíocre ou regular? Por favor. Porque as pessoas vão dizer assim: essa menina sonha demais. Não tá bom, Rafaela? Já? Meu Deus, já tá dando aula, Rafaela. Pra que mais? Ai, essa Renata quer viajar de novo. Essa menina também não para, né? Nossa, nada é suficiente pra ela. Claro que não. Deus não tem um plano medíocre pra mim. Não tem. Não tem. E eu vou olhar pra minha vida com os olhos dele, não com os meus olhos. As pessoas falam que eu sou sonhadora demais. E logo vão falar igual falam pra mim, que eu faço coisa demais, viajo demais. Ou seja, elas falam o quê? Você é realizadora demais, menina, volta. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos. Quando vocês começam a olhar pra vida de vocês com os olhos de Deus, vocês começam a agir diferente. Simples. Esses dias eu fiz uma reunião com um moço que só anda de primeira classe. Eu falei, você pode me ensinar como que você faz isso, por favor? Eu pago pra você me ensinar como você faz isso? Pra eu começar a me organizar? Por quê? Porque eu sei que se Deus tem planos ótimos pra mim, abundantes pra mim, não são planos medíocres ou regulares, eu posso acessar tudo que tem de melhor em todos os lugares. Isso não significa que eu sou arrogante, isso não significa que eu vou me achar mais que os outros. Não, significa que eu sei que os planos de Deus não são medíocres ou regulares para mim. Que eu já andei muito de classe econômica, vou andar mais nessa vida provavelmente, mas que eu também um dia posso acessar a primeira classe. Então eu vou aprender. Então eu vou entender. Por quê? Por quê? Porque todos os dias devemos ir um pouco mais além do dia anterior. Todos os dias devemos crescer um pouco mais. Todos os dias devemos descobrir algumas coisas. Como que eu vou andar de primeira classe se eu não pegar esse tempo de todos os dias descobrir alguma coisa? Então tá, agora eu entendi. Ah, eu preciso do cartão X para fazer milhas. Ah, você compra milhas por ali. Ah, você encontra todos os voos por essa plataforma. Ah, entendi. Ou seja, todos os dias aprender alguma coisa nova. Para que Deus possa agir sem ser planos medíocres ou regulares. Faz sentido, gente? Fez sentido aí? E ela termina: eu a encorajo a buscar esse plano e a cooperar com Deus para que ele se cumpra maravilhosamente em sua vida. O que eu fiz com o cara da primeira classe? Eu estou cooperando com Deus. Eu tenho certeza que ele quer me colocar lá. Por quê, Rê? Porque eu sou filha amada, eu sou filha querida. Deus ama me mimar. Essa é a minha maior frase, gente. Deus ama me mimar. E tanto que é a minha maior frase, que já faz parte da minha identidade. Quando eu saio de carro com as minhas primas, que a gente tá todas no mesmo carro, a fala delas é: deixa a Rê ir dirigindo. Porque quando a Rê vai dirigindo, o sinal tá aberto, sempre tem uma vaga. No meio do caos vai ter uma vaga pra ela, porque ela é mimada de Deus. É tão parte da minha identidade que as pessoas já enxergam. As pessoas já enxergam. Então assim como Deus gosta de me mimar, Ele também gosta de mimar você. Só que você tem que assumir essa identidade, essa postura de filha amada, mimada, querida, cuidada. Entende? Para de olhar o mundo com seus olhos, mulher. Para de olhar o mundo com os seus olhos. Com os seus olhos você só vai ver a classe econômica, você só vai ver o fundão do avião.
Você só vai ver aquele assento ruim que não vai nem pra trás porque você tá do lado do banheiro, que vai chegar toda hora a gente pra ir no banheiro, você não vai dormir no voo. Esse é o seu olhar treinado pra vida. Eu até falei no Instagram. Voltei? Voltei? Me falem se eu voltei, tá? Voltei, gente? Me fala se eu voltei. Voltei. Eu não falei nada, tá? Eu vi que travou e não falei nada. Peraí que eu tô achando, Thali. É Mateus 7:7. Olha lá, Mateus 7:7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois essa é a lei dos profetas. Entendeu, gente? Vocês têm prazer em dar aos filhos de vocês. E Deus também tem prazer em dar a vocês. Pai, eu declaro coragem sobre a vida delas, Pai. Coragem para elas acessarem toda a identidade delas, a autenticidade delas, Pai. Que elas percam o medo do mundo. Que elas percam o medo do que o mundo vai achar. E que elas ganhem clareza, Pai, do lugar que elas precisam cooperar com o Senhor. Eu declaro um dia abençoado na vida delas e na minha vida hoje, Pai. Eu declaro clareza, prosperidade e alegria. Eu declaro fé no dia delas de hoje, Pai. Que o Senhor abençoe a casa delas, a família delas, a vida delas, o trabalho delas, Pai. E que o Senhor as mostre, Pai, qual é a parede de resistência que elas estão vivendo hoje. E qual é o próximo passo que o Senhor está esperando ansiosamente que elas deem. Nos direciona e nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todas bem, gente? Depois desse bando de lapada que a gente tomou hoje. Gente, juro, hoje foi a palavra com... Eu estou salvando todas essas lives, gente. E quando finalizar essa jornada aqui, eu vou subir ela numa plataforma, né? Que eu tenho, quem é minha aluna já acessa a plataforma. Mas eu vou subir para que a gente nunca esqueça desses dias aqui. E do como Deus fala, gente. Ontem foi o que a gente estava falando, a palavra veio igual. Hoje exatamente igual. Quando eu comecei a minha jornada, eu desacreditava, gente, disso. Não é assustador? Falem pra mim se não é assustador. Pra mim era assustador. Lapadas, né, minha gente? Lapadas boas do Espírito Santo. Gente, uma semana abençoada pra vocês. Divulguem a live, mandem pras amigas. Quando vocês entrarem aqui na live amanhã cedo também, encaminhem no aviãozinho. Eu sempre esqueço de falar no começo da live, gente, porque antes de entrar aqui,
eu fico no meu momento, para que eu me conecte com o Espírito Santo antes de conectar com vocês. Então, eu esqueço de tudo que é aqui do Instagram, tá? Então, às vezes, se vocês lembrarem, lembrem as amigas aqui, tipo assim, ó, mandem Paola, Rafa, as meninas estão aqui, mandem todos os dias de manhã. Gente, envia o aviãozinho aí, manda pra galera, tá? Então, divulguem no Instagram, é ótimo também, cada dia mais gente aqui. E eu espero que esses 30 dias sejam inesquecíveis pra vocês. Gente, uma ótima semana. Beijo a todas, até amanhã.